Hoje a pregação, o título dela é Igreja Gloriosa. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Muitos almejam encontrar uma igreja perfeita. Muitos almejam encontrar uma igreja agradável. Entretanto, meus irmãos, você vai encontrar apenas uma igreja mais próxima da palavra de Deus. O caráter da igreja é formado pelos salvos em Cristo Jesus. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. E o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Aqui nós entendemos também que a igreja é como um instrumento de Jesus. Nós, como salvos em Cristo Jesus, formamos a igreja e somos um instrumento. A igreja é um instrumento de Jesus Cristo para a evangelização do mundo. A igreja também como a esperança para o mundo. Esperança para um mundo que está sem esperança. Esperança para a pessoa que talvez perdeu o sentido na vida. E essa esperança que nós transmitimos é Cristo. Para que agora pela igreja, a multiforme graça, sabedoria de Deus seja conhecida, seja transmitida, seja proclamada. A sua igreja na sua formação, ela é formada por homens e mulheres que foram salvos pelo Evangelho, que creram no Evangelho de Jesus Cristo. A sua igreja também encontra-se na sua identidade. Qual a identidade da igreja? Aquela que proporciona crescimento espiritual, tornando cada salvo em Cristo seguidor do nosso Mestre. A igreja também, irmãos, ela tem o seu caráter. Ela tem um caráter e também o seu destino. Qual é esse caráter da igreja? O caráter da igreja é o mesmo caráter de Cristo, porque Ele é o fundamento da igreja. Qual o destino da igreja, irmãos? Cumprir sua missão no mundo, aqui na terra, e depois encontraremos com o Senhor lá na glória. Qual é essa natureza da igreja? Como poderíamos definir a igreja de forma apropriada? Será que a igreja está vivendo de acordo com a ordem de Cristo e os mandamentos de Cristo? Como a igreja se afastou do propósito original ao longo do tempo? Enfim, são estes momentos que precisamos voltar os nossos olhos, enxergar o operar de Deus na nossa vida, humilhar-se diante da sua grandeza inescrutável. Paulo está dizendo aqui, eu estou na prisão, eu sou um preso, eu estou aqui, mas eu não perdi a esperança, eu perdi a liberdade, mas eu não perdi a fé. Eu perdi também muitos amigos que me deixaram neste lugar sozinho, mas eu não perdi o meu Salvador, porque Ele está comigo todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Ela é o operar de Deus nesta terra. A igreja deve proporcionar para os seus participantes esse ambiente de Deus nas suas vidas. Mas qual foi a visão que Paulo enxergou na vida dos efésios? Quais foram as necessidades? O que ele enxergou? O que ele apresentou para esta igreja? Paulo enxergou a igreja na sua posição celestial e espiritual. Leia o versículo de Efésios que diz para nós: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto. Então nós podemos ver aqui essa comunhão celestial em que Paulo viu a igreja numa posição diferente. Ele viu os salvos em Cristo em uma posição diferente. Qual é essa posição? Antes eu era trevas, agora eu sou luz no Senhor. Antes eu era filho de Satanás, servia Satanás. Hoje sou filho de Deus, estou servindo a Deus. Minha posição anterior antes estava destinada ao inferno de fogo, morrer e ser condenado para sempre. Mas Cristo Jesus teve misericórdia de mim e por amor morreu na cruz e me deu a oportunidade de encontrá-lo como meu Salvador. Então, igreja, ela foi colocada numa posição
em que seu relacionamento celestial com a glória de Deus. E como a igreja desenvolve esse relacionamento com o céu, com a glória, com a eternidade? Através da suficiência de Jesus Cristo na igreja. Cristo é suficiente. No versículo do capítulo 3, versículo 8 diz: por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Jesus, Ele é suficiente para a igreja. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro não há esperança. Em nenhum outro não encontra-se a porta de saída. Em nenhum outro não encontra-se a liberdade, a libertação dos seus pecados. Em nenhum outro você vai encontrar a salvação eterna. Cristo Jesus, irmãos, é suficiente para a igreja. E por isso a igreja, com seu relacionamento com Cristo, conhecendo cada vez mais, vai desenvolver a sua vida de satisfação, alegria, porque Ele é totalmente necessário para a nossa vida. O relacionamento da igreja com Cristo parte do princípio que éramos pecadores, destinados ao inferno, condenados sem qualquer saída. Mas naquele dia maravilhoso, quando ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus, foi necessário uma atitude de arrependimento, uma dosagem de fé e uma entrega de um coração quebrantado ao Senhor Jesus. Nunca me esqueço de um prisioneiro que me escreveu e disse: depois lá na minha cela, sozinho, naquele lugar escuro, gelado, eu dobrei os meus joelhos e entreguei minha vida ao Senhor Jesus. É ali, naquele dia que eu me entreguei a vida a Cristo, ali nascemos na família de Deus, fomos feitos parte do corpo de Cristo e sim nos tornamos igreja gloriosa. E Paulo diz isso e reconhece esse fato. Ele diz: a mim, o principal dos pecadores, o mínimo dos pecadores, mostrando que essa comunhão celestial baseia-se na suficiência de Cristo. É através dele que nós esvaziamos de nós mesmos, para que ele se torne o principal centro de nossas vidas. É ele que nos ensina a deixar o embaraço e o pecado. É ele que nos conduz ao perdão e nos ajuda a perdoar uns aos outros. É nele que nós despimos do velho homem e nos revestimos do novo, cheio de justiça e cheio da santidade de Deus. Sim, irmãos, Jesus é o suficiente para a sua igreja gloriosa. Segundo, irmãos, a essência de Jesus na igreja. A palavra de Deus diz para nós que tudo criou por meio de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele é a essência da igreja, Ele é o sentido da sua existência, Ele é a motivação também total do seu amor demonstrado por nós pecadores. A própria existência de Jesus, o que o constituiu também a igreja como um organismo vivo, como uma igreja que agora tem a essência de Jesus, porque Ele é o principal. Infelizmente, muitas pessoas perderam de vista a pessoa de Cristo. Muitas igrejas também centralizou o homem. Infelizmente, a figura do homem carnal e religioso substituiu por Jesus. Deixaram de lado a palavra de Deus. Deixaram de adorar a Deus para adorar seus ídolos religiosos, que apenas afagam seus egos e afastam cada vez mais de Deus. Mas hoje, meus irmãos, convidamos você a reconhecer que Cristo é a essência da igreja. Convidamos você, meu irmão em Cristo, a voltar os seus olhos para aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue. A grande parte da natureza espiritual da igreja é percebida através dos seus títulos, como diz a palavra de Deus, a igreja de Cristo. A assembleia dos convocados, os salvos, a igreja como sendo o chamado de Deus para este mundo. Vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste agora perto.
A igreja compõe somente de convertidos, salvos em Cristo Jesus. Aqui nós pregamos a salvação em Cristo. Ele é suficiente para a salvação. Ele é a referência da salvação. E se você nessa noite não tem certeza da salvação, não vá embora sem se converter a Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a esperança, Ele é a vida. É nele que nós encontramos a certeza da salvação eterna. Ela é a noiva celestial que aguarda o noivo celeste para o dia do arrebatamento e o grande encontro no céu. Ela se compõe no conjunto de remidos que participarão do reino de Deus, participarão da glória eterna de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Que a nossa igreja, irmãos, possa desfrutar desse relacionamento espiritual, celestial, reconhecendo a pessoa de Jesus. Como nós vamos vivenciar essas verdades que você está pregando hoje, pregador? Está a resposta aí na palavra de Deus. Sejais cheios. O cheio aqui demonstra pleno, completo, de toda a plenitude de Deus. O que nós podemos ver na vida dos cristãos hoje, dos que professam o nome de Cristo, é que eles estão cheios de vaidade, cheios de orgulho, cheios de imoralidade, cheios de ciúmes, cheios de invejas, cheios de comparações, porque as comparações desanimam a nossa vida. Mas aqui nós convidamos você, meu irmão em Cristo, a estar cheio, ser preenchido de toda a plenitude de Deus. Para isso, nós nos esvaziamos de nós mesmos.